Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de maio de 2021 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós, e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Neste significativo dia 2 de maio de 2021, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúne-se ante vós nesta cerimónia solene para vos agradecer as inúmeras bênçãos e proteções recebidas no decorrer do mês que findou. Com o desejo de dedicar, em união com os messiânicos do mundo inteiro, empenhar-nos-emos nas seguintes práticas: compreender e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Mestre Sama, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, difundir o jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Com estes objetivos, humildemente renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Recebei, ó Supremo Deus, o nosso humilde pedido e a nossa profunda gratidão. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, acompanhe a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Senhora Maria de Jesus Afonso Miranda. Por favor, acompanhem a saudação em reverência.
Oração a Matsunorito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka amahara ni kanzumarimasu, kamurogi kamuromi no mikoto mochite, sumemi oya kamui zanagi no mikoto, tsukushi no himuka no tachihana no, Odo no ahagi hara ni misogi harai tamao toki ni narimaseru. Harai dono o kami tachi moro moro no magago to tsumi kegare o. Harai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomoni. Ame no fuchi koma no mimi furi tatete. Kikoshi mese to kashikomi mo maosu. Oya shiku o momiru ni seson kanze ombo satsu konodo ni amorase tamai komi o nyorai to genji o shinmiroku to kashi gose no mikami to narase tamai te Dai sen san zen sekai no sandoku o meshi, gojoku o kiyome, hyaku senman okuisai shujo no dai nengan, komyo joraku eigo no juppo sekai o narashimete, gofuju no kuroi naku, Fukukaze edamo narasunaki, miroku no miyo o mitamo, muryo muhen no dainji hini, tenmara setsumo matsuroite, shoaku jaho wa aratamari, yasha ryujin mo gedatsu nashi, shozen bushin koto gotoku sono kokorozashi o toguru nari, Sansen somoku koto gotoku, mikami no itoku ni nabikaite, kinju chogyo no sue mademo, minaso no tokoro o ezaru nashi, masani kore shibijiso sekai ni te, kari o binga wa sora ni mai, zuyun ten ni tanabikeba, Banka fukui kuchi ni kunji, shindengyo kuro sosori tachi, use no miyakata kasumi tsutsu, kogane no iraka sansanto, hiniteri eizu kokei wa, genimo tengo kura kudonari, gokoku minorite kura ni michi, Sunaduri utaka ni ame ga shita, ikitoshi keru moro moro no, eragi ni giwa ukoe goe wa, tsutsu ura ura ni michi watari, kunito no sakai naku, hitogusa tachi no nikushimiya, isakai go tomo yome tokie, itten shikai o shinabete, Miroku no mite ni ki itsu sare, jinji no mimune ni idakaren, warera ga hibi no segyo ni mo,
Myocho tamai shinkakuo, eseshime yewa tomi sakae, yua yua nagakumu yakuni, zentoku ko o kasane sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, tare sase tamae mashimase to, nenju shingeza tonshu, kifukurai hai negi maosu. Mirokuo mikami mamori tamae saki hae tamae. Mirokuo mikami mamori tamae saki hae tamae. Oshie mio yanus shino kami mamori tamae saki hae tamae. Oshie mio yanus shino kami mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, a
através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta ao plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. O Jorei e a felicidade. Parece que o objetivo do Jorei, da nossa Igreja, é a cura de doenças. Mas, para dizer a verdade, não é só isso. Sendo assim, escreverei sobre o seu grande significado. Em suma, é um método para criar a felicidade, isto porque a doença, por si só, é obviamente uma purificação e não preciso repetir que a sua origem é o processo de eliminação das nuvens no espírito. Assim sendo, trata-se de um procedimento para erradicar todos os sofrimentos do ser humano. Consequentemente, tanto a miséria como os conflitos também são formas de purificação. Eis ao que sempre me refiro como doença, pobreza e conflito. No entanto, dentre estes processos purificadores, a doença é o principal, porque está relacionada com a vida. Caso seja solucionada, naturalmente serão resolvidos os problemas da pobreza e do conflito. Evidentemente, por ser este o fundamento da felicidade, está mais do que claro que a causa da infelicidade se encontra nas nuvens do espírito. O Jorei é o método mais simples e infalível para erradicá-las. Por esse motivo, conforme disse no início, não se limita apenas às doenças. Escreverei mais detalhadamente sobre isso. Conforme já havia escrito noutras oportunidades, devido ao facto de o corpo material do ser humano estar no mundo material e o espírito residir no mundo espiritual, a situação deste último influencia o espírito e isto reflete-se no corpo físico. Sendo assim, a base do destino dos seres humanos está no mundo espiritual. Além do mais, tanto o mundo material como o mundo espiritual são igualmente formados por inúmeras camadas que, em grande escala, são divididas em 3 níveis: superior, intermediário e inferior. Cada nível é constituído por 60 camadas, que, por sua vez, são separadas em 3 subníveis de 20 e, acima de todas elas, existe uma que é ocupada pelo Supremo Deus, totalizando assim 181 camadas. Assim, as demais entidades, por mais elevadas que sejam, estão em alguma das outras 180 camadas. Esta é uma explicação no sentido vertical. Horizontalmente falando, a extensão de cada degrau diverge desde o inferno até ao paraíso. Suponhamos que o nosso espírito esteja no nível inferior, numa das 20 camadas do seu subnível mais baixo. Isto corresponde ao fundo do inferno e, por esse motivo, trata-se de um mundo de total aflição. Como isso se reflete no corpo físico, eis a razão de nos encontrarmos numa situação de extremos sofrimentos. Essa situação melhora razoavelmente no subnível de 20 camadas acima deste.
torna-se mais suave no subnível seguinte e, dessa maneira, é evidente que há uma variação entre os sofrimentos e as alegrias em cada nível. Sendo assim, atinge-se o nível intermediário, ao ultrapassarem-se as 60 camadas do nível inferior. Por outras palavras, é o Tshuyukai e o Yachimata, que correspondem ao mundo material. Ao adentrar ao nível de 60 camadas acima dele, ou seja, o paraíso, tornamo-nos num ente celestial que atinge o estado de prazer e satisfação. Desta forma, o destino de uma pessoa é decretado em concordância com a camada em que ela se encontra e, por esse motivo, devemos esforçar-nos para nos elevarmos cada vez mais. Conforme o espírito se eleva, os sofrimentos abomináveis desaparecem e a felicidade aumenta. Ou seja, a purificação através dos sofrimentos não será mais necessária. Sendo assim, é inútil apelar para a inteligência ou envidar esforços enquanto o espírito estiver nas camadas inferiores. Isto é uma inviolável lei regida por Deus que corresponde à lei de precedência do espírito sobre a matéria. Para se obter a felicidade, portanto, é imprescindível purificar o espírito, a fim de o tornar mais leve e empenhar-nos em alcançar as camadas superiores. Não existe outro meio a não ser este, e nele reside o grandioso significado do Jorei. Jornal Chiju Tengoku, número 34, 25 de março de 1952. Leitura de experiência de fé da Sra. Irene Afonso Ribeiro do Sacramento. Chamo-me Irene Afonso Ribeiro do Sacramento, sou natural de São Tomé e Príncipe, tornei-me membro em 2008, vivo em Portugal há 11 anos e dedico no núcleo de Jorei de Amadora e Sintra. Trabalho como empregada doméstica em várias casas. Numa delas, as patroas eram muito queridas e educadas, mas um sobrinho que as visitava aos sábados era o oposto. Nunca me cumprimentava, só me dava ordens e pedia coisas de uma forma autoritária. Mesmo assim, sempre fazia questão de o cumprimentar e servir, com o objetivo de que recebesse luz. Cheguei a comentar com a minha patroa: o seu sobrinho é muito arrogante, nem me cumprimenta, só quer dar ordens, eu não gosto dele. Reconhecendo que este sentimento não era bom, orava diariamente na imagem consagrada do Meixo-sama e materializava a minha gratidão pelos antepassados que se manifestavam, encaminhando-os a Deus e a Meixo-sama para que estes pensamentos e sentimentos fossem purificados e salvos, que recebessem a luz divina e se tornassem úteis na construção do paraíso terrestre. Quando ia trabalhar nessa casa, pedia para que os antepassados dedicassem junto comigo, sempre com o sentimento de purificar as nuvens espirituais que causavam este sofrimento. Um dia, com esse objetivo, tive a intuição de lhe fazer chegar semanalmente uma flor de luz através da sua filha, pois tinha a certeza que ele aceitaria que ela a levasse para casa. O meu objetivo com essa prática era que, entrando luz, ele mudasse o seu modo de ser e eu também mudasse o meu sentimento em relação a ele. Esta dedicação durou cerca de 1 ano. Como era muito forte o meu sentimento negativo, não conseguia ver nenhuma mudança no meu comportamento, mas hoje reconheço que ele foi mudando aos poucos. Para minha surpresa, no dia do meu aniversário, recebi uma mensagem dele a parabenizar-me. Mas, apesar da gentileza, fiquei zangada por lhe terem dado o meu número de telefone sem a minha autorização. E assim, nem lhe respondi. Posteriormente, a sua tia disse-me para ligar para ele, pois desejava falar comigo, mas mesmo assim não o fiz. Entretanto, face à insistência do sobrinho, acabei por retornar a chamada, tendo combinado de conversarmos pessoalmente em casa de sua tia. Chegado esse dia, ele convidou-me para trabalhar como doméstica na sua casa.
Prontamente recusei o convite, pois já tinha emprego. Ele ainda insistiu e disse que a proposta era boa, mas eu nem quis pensar duas vezes. A resposta era não. Posteriormente, a tia falou comigo e tentou convencer-me de que ele era boa pessoa e que seria uma ótima oportunidade de trabalho. Porém, mantive a minha decisão, pois achava que se em casa da tia ele era arrogante, na sua casa seria certamente igual ou pior. E eu não queria suportar um patrão mal-educado. No entanto, a sua tia convenceu-me a apresentar-lhe uma proposta. Como não tinha vontade de trabalhar para ele, apresentei-lhe um valor 30% acima do habitual, com o objetivo de não ser aceite. Para minha surpresa, ele aceitou e ainda me perguntou se era mesmo esse valor ou se ainda pretendia mais. Então respondi-lhe que, além disso, queria todos os descontos e benefícios. Abanando a cabeça, comparou com o que pagava à empregada anterior e disse-me: Irene, estás a ficar uma fortuna, és uma ótima negociante. Respondi-lhe: o que é bom é naturalmente caro, e isto não é um negócio, é contrato de trabalho. Se quiser, tem que pagar o que pedi. Atualmente já trabalho em sua casa há 3 anos. Sempre foi um excelente patrão, cumprimenta-me, trata-me com respeito e quando me pede alguma coisa sempre diz por favor. Com o início da pandemia, disse-me para ficar em casa e pagou-me o ordenado integralmente. Quando voltei, durante 3 meses, trabalhava apenas 2 dias por semana e ele fazia questão de mandar o motorista vir-me buscar e levar a casa. Houve dias em que ele próprio me deu boleia. Sucessivamente, na segunda vaga pandémica, aconteceu o mesmo. Tempos atrás, fraturei a perna, o que me impediu de trabalhar por 3 meses. Porém, ele prontamente falou: Irene, o subsídio da Segurança Social é muito pouco. Vou pagar todo o ordenado, não te preocupes. Além disso, ainda colocou o motorista à minha disposição para fazer as minhas compras e levar-me às consultas. Aprendi com esta experiência a não julgar as pessoas pela aparência ou pelas atitudes, pois estas situações surgem para nosso crescimento e mudança interior. Mesmo que nos pareçam antipáticas ou arrogantes, confirmei que as devemos tratar com amor, orar e dedicar para que sejam felizes. Por isso, trabalhava com espírito de dedicação e assim, além de transformar toda a situação, consegui também mudar o meu sentimento. Na prática da fé messiânica, dedico com amor no acompanhamento e assistência religiosa. Transmito jorei, distribuo flores de luz e participo nas dedicações de limpeza, nas ruas e nas praças, para que se tornem belas. Faço o meu dízimo, gratidão diária e gratidão especial para a reforma da sede. Para agradecer estas graças alcançadas, quando iniciei este trabalho, fiz o esforço máximo de oferecer integralmente a Deus e a Meixo Sama o meu primeiro ordenado. Trabalho sempre com espírito de dedicação, com todo o amor e desejo que todos se sintam felizes e recebam muita luz através da comida que preparo e da limpeza da casa. Quero agradecer a Deus e a Meixo Sama pela permissão e proteção que recebi em todas estas situações e pela paz e felicidade que sinto agora neste momento. Agradeço também à ministra e a todas as pessoas que durante o período de convalescença me prestaram assistência religiosa, ajudaram na limpeza da minha casa, nas compras e no acompanhamento às consultas. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia a todos. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Em nome de Deus e Meixo Sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita
expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria de dar as boas-vindas a quem está a assistir esse culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar dessa transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse dia tão especial, quero parabenizar todas as mães, lembrando também, com amor e gratidão, as que já partiram para o mundo espiritual e que lá estão a receber as nossas sinceras orações. Além destas, também temos as mães de coração que, mesmo sem vínculos de sangue, se dedicam com todo o amor e carinho à criação e formação de filhos espirituais. A todas elas, a nossa sincera gratidão. No início do mês passado, oficiei a entronização de um altar do lar na casa da família responsável pelo núcleo de Jorei da Figueira da Foz. Tenho certeza que este altar levará muita luz de Deus e Meixo Sama para salvar um grande número de pessoas nesta região. Desejo-lhes muito sucesso no cumprimento da sua missão. Do dia 19 ao dia 27, estive a visitar as unidades religiosas da área metropolitana de Lisboa. Durante este período, fiquei muito feliz por ter tido a permissão de ministrar Jorei individualmente por 30 minutos a 96 pessoas. Respeitando as normas de higiene e segurança em vigor, realizamos uma cerimônia de outorga de Oricari, Medalha da Luz Divina, 9 cultos pela salvação dos antepassados e reforma da sede central, contando com a presença de mais de 100 pessoas. Fiquei muito honrado em ter sido convidado para oficiar uma cerimônia de casamento e desejo, de coração aos noivos, uma feliz vida conjugal. Pude também dar assistência religiosa aos membros pioneiros em purificação. Agradeço por toda a hospitalidade com que me receberam, assim como pelas saborosas refeições feitas com muito carinho. Muito obrigado a todos. Ontem, a partir da sede central, por videoconferência, realizamos o Seminário Nacional de Preparação para o Culto do Paraíso Terrestre, contando com a presença de mais de 100 pessoas, onde aprofundamos o ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama sobre a transição da era da noite para a era do dia, focando principalmente a importância da prática do Jorei neste crucial momento que estamos a viver. Após a minha saudação, realizamos mesas redondas para estudo em grupo, onde cada um pôde refletir, tirar dúvidas e partilhar com os restantes participantes como colocará em prática o ensinamento estudado e de que modo se irá preparar para esta nova etapa do aumento da intensidade da luz. No final, foram apresentadas as maravilhosas conclusões pelos representantes de cada grupo. Parabéns e desejo uma ótima preparação a todos. Para os membros que não participaram, inclusive os de outros países, em breve terão a possibilidade de reunir online com seus ministros e realizar esta preparação em grupo. No ensinamento do culto de hoje, o Jorei e a Felicidade do Alicerce do Paraíso, volume 1, edição portuguesa, logo no primeiro parágrafo, Meixo Sama orienta-nos. Parece que o objetivo do Jorei da nossa igreja é a cura de doenças, mas, para dizer a verdade, não é só isso. Sendo assim, escreverei sobre o seu grande significado. Em suma, é um método para criar felicidade. Isto porque a doença por si só é, obviamente, uma purificação. E não preciso repetir que a sua origem é o processo de eliminação das nuvens do espírito.
Assim sendo, trata-se de um processo para erradicar todos os sofrimentos do ser humano. Acredito que todos já ouviram e conhecem a teoria desse ensinamento, de que o Jorei não visa curar as doenças porque estas são uma forma de purificação. Mas, na prática, como que entendemos e como estamos a transmiti-lo, principalmente quando se trata de pessoas que amamos e estão doentes? Faltam pouco mais de 40 dias para o culto do paraíso terrestre, que, como todos sabem, comemoramos a revelação da transição da Era da Noite para a Era do Dia, recebida por Meixo Sama no dia 15 de junho de 1931, no topo do Monte Nokogiri. Assim sendo, o nosso entendimento e prática do Jorei deve acompanhar essa transição, pois, mesmo com o aumento da energia espiritual do elemento fogo, se ficarmos presos à ideia do Jorei só como uma forma de resolver efeitos, não estaremos em sintonia com a nova era que visa eliminar as causas. A esse ponto, naturalmente surge a seguinte questão: quando estou com um problema, não posso mais receber Jorei com o objetivo de o resolver? Claro que pode, aliás, deve. O que não pode é, após a solução do problema, voltar a viver de forma egoísta, sem se empenhar na construção do paraíso terrestre. Se praticarmos o Jorei só para resolver problemas, como forma de tratamento, estaremos a desviar-nos do seu verdadeiro objetivo, que não visa só a cura das doenças, mas sim gerar felicidade. Para nós ocidentais, desconhecendo o significado da palavra japonesa Jorei, entendemos-lo de acordo com o nível de compreensão de cada um, isto é, há quem o veja como transmissão de energia positiva, meditação, forma de relaxamento, terapia energética, oração em ação, benzedura, modo para tirar a inveja e o mal olhado, etc. Porém, um japonês, ao ler os caracteres da palavra Jorei, imediatamente entende que se trata do ato de purificar o espírito, pois Jo é purificar e Rei é espírito. Assim, ele ao dizer vou receber Jorei, é como se nós, na nossa língua, disséssemos vou purificar o espírito. Absolutamente, não podemos desvincular-nos do real significado do Jorei, pois só dessa forma estaremos de acordo com o que Meixo Sama nos ensina sobre a necessidade de possuirmos um espírito elevado através da purificação, capaz de superar a transição e tornar habitante da Era do Dia. E na prática, qual a influência do espírito sobre a matéria? Meixo Sama orienta-nos. Conforme já havia escrito noutras oportunidades, devido ao facto de o corpo material do ser humano estar no mundo material e o espírito residir no mundo espiritual, a situação deste último influencia o espírito, e isso reflete-se no corpo físico. Sendo assim, a base do destino dos seres humanos está no mundo espiritual. Reconhecendo a influência que o mundo espiritual tem sobre o nosso espírito, Meixo Sama detalha-nos este mundo. Além do mais, tanto o mundo material como o mundo espiritual são igualmente formados por inúmeras camadas que, em grande escala, são divididas em 3 níveis: superior, intermediário e inferior. Cada nível é constituído por 60 camadas que, por sua vez, são separadas em 3 subníveis de 20 e, acima de todas elas, existe uma que é ocupada pelo Supremo Deus, totalizando assim 181 camadas. Com esse entendimento,
vejamos a relação entre o nosso destino e a camada em que o nosso espírito se encontra no mundo espiritual, conforme Meixo Sama nos orienta. Desta forma, o destino de uma pessoa é decretado em concordância com a camada em que ela se encontra. E, por esse motivo, devemos esforçar-nos para nos elevarmos cada vez mais. Conforme o espírito se eleva, os sofrimentos abomináveis desaparecem e a felicidade aumenta. Ou seja, a purificação através dos sofrimentos não será mais necessária, sendo assim, é inútil apelar para a inteligência ou envidar esforços, enquanto o espírito estiver nas camadas inferiores. Isso é uma inviolável lei regida por Deus, que corresponde à lei de precedência do espírito sobre a matéria. No culto de hoje, ouvimos a maravilhosa experiência de fé da senhora Irene do Sacramento, que, numa das casas onde trabalha, vivia uma situação desconfortável com o sobrinho das patroas, pois sentia que ele não a tratava com o devido respeito, sendo autoritário com ela. Perante esta situação, e sendo uma pessoa bastante dedicada, além das práticas da fé que fez e faz regularmente, procurou uma forma para purificar aquela difícil situação. Assim, através da filha do sobrinho, começou a oferecer-lhe uma flor de luz todas as semanas, sabendo que o pai não a impediria de levar a flor para casa. Apesar dessa prática, o seu sentimento negativo era muito forte e ela não conseguia ver qualquer mudança nele. No dia do seu aniversário, recebeu uma mensagem do sobrinho a dar-lhe parabéns, mas, além de não lhe ter respondido, ainda ficou zangada por ele ter o seu número de telefone sem a sua autorização. Posteriormente, soube que a tia havia dado o seu contato ao sobrinho, porque, na verdade, ele queria fazer-lhe uma proposta de trabalho, que ela prontamente recusou. Mas, como ele insistiu, ela estipulou um valor 30% acima do habitual, acreditando que, assim, ele desistiria. Surpreendentemente, ele não só aceitou, como lhe perguntou se ela pretendia mais alguma coisa. E ela disse-lhe que também queria todos os descontos e benefícios. A esse ponto, mesmo achando que ela estava a ficar uma fortuna, aceitou todas as condições. Sabemos que, nesse setor, não é assim que as coisas acontecem, pois quem contrata é quem determina as condições, sem falar na maneira ríspida como ela o tratava. Ela tinha a percepção clara do modo como era tratada, mas não se dava por conta que o modo como o tratava não era muito diferente. Por isso, procurava evitá-lo, pois eram muito parecidos. Se analisarmos materialmente esta situação, apesar dela ser uma excelente profissional, talvez não encontremos motivos para ele ter cedido a todas as suas pretensões. No entanto, acredito que, por detrás da insistência do sobrinho em contratá-la, a qualquer custo, estava o desejo dos antepassados em querer que ela começasse a trabalhar na casa dele, pois tinha a certeza que, pelo amor e espírito de dedicação com que ela trabalha, seria um instrumento da luz de Deus e Meixo Sama para toda a família. Atualmente, a senhora Irene já trabalha nessa casa há 3 anos. Ele é um excelente patrão e, com o início da pandemia, além de a deixar em casa, pagou-lhe o ordenado integralmente. Quando voltou a trabalhar, passou a ir só 2 vezes por semana com um motorista privado. Chegou a ponto de haver dias em que ele próprio lhe deu boleia. Não sei para os senhores, mas para mim esse facto é incrível, pois nunca ouvi uma história dessas. Sucessivamente, na segunda vaga de pandemia, aconteceu o mesmo.
E, como não há duas sem três, quando ela partiu a perna, ficando impossibilitada de trabalhar por 3 meses, ele, reconhecendo que o subsídio da segurança social era muito pouco, ofereceu-lhe novamente para lhe pagar todo o ordenado e, como se não bastasse, voltou a colocar o motorista à disposição para lhe fazer compras e levá-la às consultas. Estou sem palavras. É maravilhoso o resultado da prática constante da fé, que faz o invisível mover o visível, realizando o impossível. Os senhores estão lembrados de como é a prática do amor canon que estudamos no mês passado? Essa experiência ensinou a senhora Irene que, mesmo as pessoas nos parecendo antipáticas ou arrogantes, não devemos julgá-las pela aparência ou pelas suas atitudes. Devemos tratá-las com amor, orar e dedicar para que sejam felizes, pois todas as situações surgem para o nosso crescimento, aperfeiçoamento e evolução. Ela conclui a sua experiência agradecendo pela permissão de ter tido bastante assistência religiosa durante o período de convalescença e reconhece toda a proteção que recebeu durante as situações, permitindo-lhe viver hoje em pleno estado de paz e felicidade, confirmando o que Meixo Sama nos orienta no ensinamento de hoje. Para se obter a felicidade, é imprescindível purificar o espírito a fim de o tornar mais leve e alcançar as camadas superiores. Não existe outro meio a não ser este, e nele reside o grandioso significado do Jorei. Desta forma, gostaria de convidar a todos para, como preparação para o culto do paraíso terrestre deste ano, aprofundarmos de 2 formas o sublime significado do Jorei na prática. A primeira, através da intensificação do recebimento do Jorei durante esse período, com a concessão de estarmos a purificar o nosso espírito. Como somos nós que administramos o nosso tempo, decidindo como o utilizar nas diversas atividades diárias, dormir, comer, trabalhar, treinar, namorar, etc., vamos criar o compromisso com nós próprios de também dedicar um tempo para purificar o nosso espírito. Todos os exemplos anteriores, por se tratarem de ações materiais, perceptíveis pelos 5 sentidos, não deixamos de as fazer e, por vezes, até sacrificamos umas em prol de outras, conforme a importância que lhes atribuímos. Por exemplo, deixar de dormir para ver um filme, deixar de comer para conseguir entregar um trabalho, etc. Porém, no caso do Jorei, por não vermos o nosso espírito e a quantidade de nuvens espirituais nele acumuladas, por não sabermos a quantidade de toxinas que carregamos no nosso corpo físico, pelo desconhecimento da quantidade de dívidas espirituais que herdamos dos nossos antepassados, por não enxergarmos a luz irradiada durante o Jorei, etc., acabamos por não lhe dar a devida prioridade. A segunda forma, através da assistência de Jorei e acompanhamento ininterrupto de uma pessoa que esteja em sofrimento, visando a purificação e elevação do seu espírito, com consequente felicidade. Tenho certeza de que estas assistências religiosas que prestaremos gerarão muitos milagres, graças e aprendizados, pois estaremos transmitindo o Jorei com o espírito correto, em sintonia com a transição em curso. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos uma boa preparação para o culto do paraíso terrestre, com muito empenho na prática do Jorei como método de criar a felicidade.
Muito obrigado e um bom mês a todos. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, acendendo esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre, sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada posse um ar verde mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Meixo Sama, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de maio de 2021. Parabéns pela participação de todos.